Zumica, quando que você suplementa uma dieta? A suplementação deve ser uma exceção em geral na alimentação. É exceção. Normalmente é. A gente vive tempos, então, que eu falei no começo, que a gente fica observando as pessoas de alto desempenho e imita, né? E quer imitar. Então, a gente vive em tempos que, por exemplo, quem corre, eu corria, né? E aí a gente quer usar o mesmo tênis do cara que é um maratonista. Então, a gente tem acesso a tudo isso, né? Então, em geral, pela alimentação, a gente consegue praticamente tudo, tá, Marcelo? É improvável que, do ponto de vista global, a gente precise suplementar as pessoas. É muito improvável, não é nem necessário. Inclusive, são as recomendações, inclusive, de sociedade, de nutrição, que a suplementação é uma exceção, né? Então, suplementa o quê? O que está faltando, tá? É simples assim. E se está faltando proteína, que a gente falou tanto, então a gente suplementa a proteína, tá? Se está faltando calorias ao longo do dia, então a gente suplementa carboidrato, às vezes suplementa com gordura, né? Então, a escolha do que suplementa vai depender muito do que está faltando. Então, a resposta para o que suplementa, quando está faltando. E quando é que falta? No meu universo trabalhando com idosos, uma das coisas que a gente vê acontecer, né, não é só a questão de perda de massa muscular, mas a reserva que a gente falou no outro podcast, né, a reserva física para diversas coisas vai se perdendo, inclusive para digerir. Digerir é um processo trabalhoso, tanto que quando a gente entra no modo de luta, a gente perde a fome, né, então a gente tem mecanismo de suprimir a fome quando a gente tem que estar em combate. Digerir não é prioridade. E tem alto gasto energético. Então, digerir proteínas, por ser mais desafiador e mais difícil, não é o que o idoso quer mais. Então, o idoso, por exemplo, acaba gostando mais de carboidrato. E indo mais adiante, às vezes, é penoso para um idoso comer proteína. Pesa para ele, né? Pesa, não consegue, não vai, e a gente vai e suplementa a proteína se só estiver faltando proteína. Se estiver faltando carboidrato e comer o carboidrato está difícil, a gente suplementa formulações que tem carboidrato, lipídio e proteína. Tá? Então a gente faz essa suplementação quando essa é a realidade da pessoa, que precisa de tudo. Come aquele nadinha na refeição, e aí belisca uma fatia de bolo e no jantar quer tomar um chá, aquela tragédia alimentar. Não está comendo, né? Não está comendo. Então, essas formulações, elas são facilmente digeríveis, né? Então, não tem em pó, tem em frasco, então a gente pode suplementar nessa realidade. Mas quando a gente tem outras, né? Como uma pessoa que se alimenta bem, mas, por exemplo, não tem tempo, ou não tem um paladar que favoreça, a gente pode usar a suplementação, né? Então, para você, por exemplo, Marcelo, que tem bastante questão né, mais sensível, né? Você é mais sensível. A suplementação pode entrar num lugar em que é necessário. E, de novo, volto a te falar. É muito importante se acompanhar teu desempenho físico, né? Para compreender que, às vezes, a gente começa a perder capacidade, habilidade, energia pela baixa de proteína, a gente não percebe. Então, tem um médico que te meça musculatura, que te meça desempenho muscular, ou um educador físico também. Isso é importante, né? quer dizer, que te meça isso. Para você individualizar esse tratamento. Exatamente. Isso porque na sua realidade é possível, né, Marcelo? A gente não está falando de todo mundo que tem essa realidade disponível. Eu vou te perguntar, né? Populacional, com a sua opinião, você vai ter que falar. Mas eu acho que dá para suplementar nessas características, nessas necessidades. Então vamos dar o nome aos suplementos. Whey. Uhum. Whey protein. Whey protein, vamos lá. O que você acha do whey protein para idoso? Acho que quando precisa é excelente, então eu prescrevo whey protein, acho que é uma opção que viabiliza o consumo proteico em vários idosos em situação de fragilidade, de sarcopenia. Quando a gente não tem o recurso alimentar, é possível para essa pessoa. E normalmente, não sei, você vai me dar essa resposta, quando o indivíduo ele vai ficando sarcopênico, o apetite dele vai ficando pior.
Também Ele vai tendo mais dificuldade de comer. a caquexia é um grande assunto, é um nó dentro da medicina, a caquexia do envelhecimento, né? A falta de apetite do envelhecimento. Então, existem muitos mecanismos neurológicos, mas inflamatórios séricos, né? Que a gente, do sangue, que fazem com que a pessoa não tenha apetite. Então, isso é um problema muito sério. Então, dentro desse universo de pessoas que têm pouco apetite, a gente tem alguns recursos como medicar e tal. Às vezes funciona excelente, frequentemente não funciona, a gente tem que ter estratégias alimentares. Mas nesse universo, um adendo que eu faço é que normalmente a gente ajustando medicação, né? Isso aí é todo dia meu, né, Edson? Todo dia eu tenho que olhar isso aí com muita atenção, remédio. Às vezes troca, diminui ou até tira remédios, a gente consegue uma margenzinha a mais de apetite, né? A gente vai se mexer um pouquinho mais, a gente ganha uma margem mais de apetite. Então, a gente vai trabalhando com margens pequenas, mas que fazem uma grande diferença. Então, no universo do idoso sarcopênico, frágil, se a gente ganhar 2 quilos de peso, não estou falando nem de músculo, às vezes a gente tem um ganho funcional que a gente tira a pessoa de ficar só sentada para ser uma pessoa que já circula pela casa, que já tem coragem de ir na festa do neto, né? Então, a gente... tem essa dimensão nessa extremidade do envelhecimento. Né? E qual whey protein? Porque assim, a gente tem uma gama de whey proteins, né? Qual que você prescreve normalmente para o idoso? Em geral, o concentrado já serve, né? Que quer dizer o quê? É um whey protein que saiu lá do soro do leite, né? Então, a indústria dos laticínios hoje deve estar muito feliz, né? As empresas queijeiras. E o soro... O soro, sei lá, que eles faziam antes, hoje deve ser um produto de primeira que eles Ouro, vendem, né? Então saiu aquilo ali, aí eles misturam com carboidrato, com gosto de chocolate, com gosto de doce de leite, que seja lá o que for, e ali entra uma quantidade, então, de carboidrato, do que eles adicionam, e aí tem o whey. Normalmente a grande maioria de whey, eles chamam isso de concentrado, tá? Tem o whey que é isolado, que eles minimizam ao máximo esse tanto de coisa a mais que adiciona, esse carboidrato, essas composições, então tende a ser mais proteico ainda. Em geral, um whey concentrado tem uma taxa proteica de uns 80%, né? E o isolado vai para 92%, 95%. E aí tem o hidrolisado, que passa por um processo de hidrolisação que facilita a digestão. O gosto fica um pouco pior, mas é mais digerível. Então, a pessoa que acha o whey um pouco pesado, se você toma o hidrolisado, digere mais fácil e fica melhor. Então, tem essas 3 possibilidades. Muito frequentemente o concentrado já é o suficiente, mas dá para usar isolado. Não vejo muito valor, mas o hidrolisado às vezes é um Ele absorve melhor hidrolisado. Exatamente. Tem uma digestão, quer dizer, um paciente em condições piores nutricionais, Exato. O hidrolisado ele vai melhor. Exato. E aí tem também os wheys, ditos wheys vegetais, né, que é proteína da lentilha, do arroz, que em termos de aminograma, isso, né, composição de quais aminoácidos estão ali, são muito semelhantes. Então, é um aminograma considerado bom, né? Então, a gente pode usar os vegetais. O gosto, que olha, é difícil, mas em termos de composição... Se eu tiver que tomar, é aquele sem gosto, né? Você mistura na comida lá, porque... Aí, pra estar sem gosto ali, tá longe, viu, Marcelo? Escuta, me fala uma coisa, qual que é o mais saudável? Esse vegano, esse de vegetais, ou esse animal é a mesma coisa? No teu Essa eu vou te dar minha opinião. Vou te dar opinião. Minha opinião é que vegetal é melhor, é mais saudável. É mais saudável. Né? Então, a gente tem a conservação de um alimento vegetal é menos desafiadora do que a conservação de um alimento animal, né? Então, fontes vegetais costumam ser mais limpas, por assim dizer, acho mais interessante, né? Ambos são alimentos categorizados como ultraprocessados, né? O whey protein é um alimento ultraprocessado, os dois são, tal, né? Então, para quem dá valor a isso, que está um patamar acima na categoria dos humanos e se importa com a alimentação, isso é uma questão que se levaria em consideração. Já tem segmento de longo prazo, pessoal, de whey?
que usa o whey, Olha, Marcelo, eu não olhei isso para te responder. Eu acho que a gente vai ter, se é que já não tem, que eu não olhei isso para poder te falar, deve aparecer em breve, né? O que a gente tem claro hoje em dia é que esses extremos em que a gente vê pessoas muito musculosas dizendo que são saudáveis, Não, isso é isso não existe. saúde, que isso venceu na vida, que isso a gente já tem noção de que não é bem por aí, né? Não é assim que funciona, né? Então, existe um meio do caminho em que você tem uma composição corporal que não é de massa muscular de toneladas, você tem uma certa quantidade de gordura corporal que tá ok, e você tá muito saudável, né? Então, isso a gente pode falar. O quanto a vinda do whey protein pode mexer com isso, não sei te falar, mas vou adorar saber um dia para te contar, porque realmente é uma questão que me vem, é uma questão. Eu acredito que não tem ainda esses dados, porque é um conceito novo. Né? É um hábito novo da população. Aliás, a indústria que gera bilhões de dólares, que é essa indústria, né, que está... Qual que é a minha opinião sobre suplementação? Quando a gente faz consultório, os pacientes vão para as consultas pedindo suplementação, né? Então, deve acontecer isso direto no seu consultório. Por quê? Porque existe um marketing muito intenso em relação a suplementos. A minha opinião é a mesma que a da Sumiko, de que nós só suplementamos quando falta tal substância no organismo. Se não estiver faltando, não há necessidade de suplementar, porque se não estiver faltando e nós suplementarmos em excesso, nós podemos inclusive levar à intoxicação, né? Então, dependendo da quantidade da suplementação, nós podemos intoxicar a pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós suplementamos o que falta no organismo. Então, se realmente estiver faltando proteína, aí sim. Só que antes de suplementar, nós temos que fazer o nosso dever de casa, ou seja, nós devemos fazer a lição de casa. Antes de suplementar, nós devemos buscar uma boa alimentação equilibrada, prato colorido, né? Com bastante frutas, legumes, grãos, ou seja, uma boa salada, bastante fibra, bastante grãos. Em outras palavras, por que nós vamos comprar suplemento? Não é comida. Primeiro, nós precisamos melhorar na parte da comida. Nós devemos nos alimentar bem, né? Eu atendi um paciente recentemente que falou para mim que queria suplementação. Quando eu fui perguntar, mas o que você come? A pessoa só comia carne. Praticamente não come vegetais, praticamente não come grãos, né? Então, diante de uma situação dessas, nós não podemos sair suplementando. Nós devemos, primeiro, uma boa orientação alimentar, né? Encaminhei para o nutricionista para poder conversar também com ele e tentar fazer a cabeça para a mudança do comportamento alimentar. Esse é o primeiro ponto. Mudança do comportamento alimentar para se alimentar bem, prato colorido. Aí sim, depois que se a pessoa mesmo comendo bem, estiver faltando tal nutriente, faltando tal vitamina, faltando tal proteína, aí sim nós suplementamos. Essa é a ideia. E a suplementação é para suplementar para sempre? Claro que não. Suplementamos o que falta e quando não estiver mais faltando, aí não há necessidade de manter a suplementação. Ou seja, nós suplementamos quando for necessário. E por que eu digo isso? Porque nós não podemos esquecer que é uma indústria que rende dinheiro e, portanto, essa indústria estimula o ser humano é como se nós estivéssemos consumindo ração. Aliás, os pacotes são muito parecidos com pacotes de ração. Os pacotes de ração são bonitos, né? É verdade. São bonitos. Verdade. Então, é para nós pensarmos, o ser humano foi
foi feito para comer comida saudável ou nós fomos feitos para comer ração? Né? Nós temos que parar para pensar. Claro que eu sou a favor de suplementação, mas para casos que precisa. Por exemplo, imagine um idoso em que o intestino, o trato gastrointestinal envelheceu e já não tem o mesmo desempenho de uma pessoa de 30 anos. Esse intestino que envelheceu, ele pode ter dificuldade de digerir e absorver certas substâncias, seja vitamina, seja proteína, seja etc. Claro, nesse caso, o que o intestino não está conseguindo digerir e absorver, nós como médicos, nós devemos suplementar para que não falte tal substância. Por isso que dentro da geriatria existe uma área que estuda suplementação. Dentro da nutrição, existem áreas que estudam suplementação. Mas uma pessoa de 30 anos precisa de suplemento com intestino bem saudável, 30 anos de idade, 20 anos de idade, precisa de suplementação? Claro que não, precisa sim de uma boa alimentação. E claro, dependendo do objetivo, a pessoa quer se tornar um fisiculturista, somente uma boa alimentação não vai ser suficiente e a pessoa vai ser obrigada a se suplementar. Mas aí é caso específico, casos de atletas de alto rendimento. Agora, uma pessoa que não é atleta de alto rendimento, em teoria, uma boa alimentação já é mais do que suficiente.